No primeiro semestre de 2024, o Pantanal registrou um número recorde de focos de incêndio desde 1998. O bioma Cerrado também registrou números expressivos de queimadas no primeiro semestre de 2024. É uma situação que gera riscos a outros biomas brasileiros. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a analista ambiental de conservação ambiental da WWF Brasil, Cíntia Santos. Senhora Cíntia, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, obrigado pela sua presença de maneira remota no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço, Marcelo, e ouvintes, uma boa oportunidade de estar aqui podendo refletir sobre alguns aspectos desse impacto, né, sobre o Pantanal. O Pantanal tem sido noticiado na mídia com bastante ênfase devido a esse número expressivo de focos de incêndio, né? São dois biomas que têm normalmente menos atenção da mídia do que, por exemplo, a Amazônia, mas a gente conversava aqui um pouco antes sobre a interligação desses biomas e a influência que um tem sobre o outro. Vamos começar falando um pouco sobre o Pantanal. Eu queria que a senhora caracterizasse o Pantanal para nossos espectadores, né? Falar um pouco sobre as características principais do bioma, onde ele está localizado dentro do país, a área de cobertura. Queria que a senhora fizesse essa apresentação do bioma Pantanal à nossa audiência. Perfeito. O Pantanal, ele é o menor bioma brasileiro, a gente fala com carinho, né? Mas ele é a maior área inundável do planeta. Ele está localizado na bacia do Alto Rio Paraguai, que é uma bacia que faz parte do Rio da Plata, né? Da bacia maior da Plata, que envolve muitas outras subbacias na região sul, centro-oeste sul do Brasil e também em parte da Argentina, Paraguai. Especificamente, o Pantanal, ele está na porção brasileira, do lado do Cerrado, então ele é uma planície muito abaixo, no lado do Cerrado, e ele, na bacia do Alto Paraguai, nós temos o Planalto e a planície. Então, o Planalto é onde a gente tem a região predominante de Cerrado, as savanas, né, com áreas mais planas, de logística mais acessível, inclusive, e a gente tem os degraus até chegar no limite do Rio Paraguai, que é a região transfronteiriça com Bolívia e Paraguai, da onde a gente também tem as principais cidades ali localizadas desde Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é a região localizada dentro da porção brasileira, onde fica o Pantanal brasileiro. Bom, caracteristicamente, o Pantanal ele tem uma vegetação muito particular, então ele é um mesclado, né, de florestas que a gente chama de cordilheiras, muitas vezes tem predomínio de cerradão dentro dele, florestas de cambarazal, porque isso é uma espécie que já vem se caracterizando ao longo do tempo na região, mas a vegetação predominante é de pastagens, campos nativos campestres. Então, a gente tem aí uma planície, né, muito, com um nível muito baixo, né, então ele tem 1 metro, mais ou menos, aí, alguns centímetros, na verdade, de relevo, que permite o escoamento da água de uma forma muito gradativa. Então, por isso que a gente tem os períodos de seca e cheia, que normalmente são, ou eram, né, muito predominantes e muito marcados, a cada 6 meses secas, a cada 6 meses as cheias. Então, a gente tem essa dinâmica da planície pantaneira no curso hídrico. E a gente costuma muito associar o Pantanal ao corpo humano, né? Se a gente tivesse que fazer uma comparação, ele seria o rim, né? Devido à filtragem de todo o ciclo hidrológico que a gente tem das águas que vão fluindo desde as cabeceiras mais altas, que vem Amazônia, Cerrado, para o Pantanal e escoa até chegar no Rio da Prata, no Rio Apa. E essa relação entre Cerrado e Pantanal, né? Os biomas, eles são fronteiriços, quer dizer, tem uma área de transição do Cerrado e do Pantanal. E o Cerrado também é um bioma que agora, gradativamente, tem ganhado um pouco mais de atenção da mídia, ainda é muito desconhecido da população de maneira geral, mas é um bioma que já perdeu mais de 50% da sua vegetação nativa.
eu queria que a senhora falasse um pouco sobre os impactos dessa destruição do cerrado no que vem acontecendo no Pantanal. A gente teve em 2020 um ano com uma perda enorme de área do Pantanal por conta das queimadas, com uma destruição da fauna, a gente vai falar um pouco sobre isso. E a gente, o que vem se observando cientificamente é que esse período de estiagem, como a senhora colocou, ele vem se prolongando e as queimadas aumentando como aconteceram no primeiro semestre de 2024, inclusive iniciando mais cedo do que o que é normal, né? Mas vamos lá, o Cerrado, né? Qual é a relação dessa destruição que a gente está tendo no Cerrado, inclusive com os focos de incêndio, e o que está acontecendo no Pantanal? O Cerrado brasileiro, né, a gente tem orgulho disso também, porque dentro dele cabe vários países da Europa, se a gente contabilizar a área enorme, porque são 12 estados brasileiros que compõem a região de distribuição desse bioma. Ele é caracteristicamente de uma vegetação de árvores retorcidas, a gente tem as principais nascentes hídricas localizadas no Cerrado, por isso, muito as árvores que estão adaptadas a essa região, solos são pobres, né, como o pessoal fala, precisa sempre corrigir quando a gente tem a mudança para atividades agropecuárias, mas é uma adaptação dessa floresta, savanas que a gente chama nesse bioma, que estão muito ajustadas a esse tipo de solo, ao tipo de drenagem hídrica. A gente fala que o cerrado é a floresta de cabeça para baixo, se a gente olhar dentro, né, no perfil do solo, porque as raízes dessas árvores são super profundas, elas vão captar água lá nos lençóis, né, nos aquíferos principalmente. Então, a gente tem uma particularidade de adaptação de muitos anos dessa região. E é uma região que é muito rica em biodiversidade, do ponto de vista que muitas comunidades usam seus produtos de plantas, frutos, com uma base alimentícia muito grande, né? Inclusive na alimentação brasileira, a gente tem esse aspecto muito ressaltado na economia hoje em dia. Mas também é um dos principais biomas onde se instalam as atividades agropecuárias, por causa do relevo. A gente tem áreas de extensão de campo, né, muito largas, sem relevo, então a gente tem coberturas de campo extensas que a gente pode olhar de uma certa forma de que mecanização é muito mais fácil de trabalhar, a logística é mais acessível, né? É claro que quanto mais a gente vai subindo para o norte do país, essa dificuldade vai se acentuando em relação à logística, acessos e estradas, mas mesmo assim, o Cerrado ele permite que a gente tenha um avanço da degradação, porque ele também tem uma facilidade logística para as pessoas que avançam com as atividades. E aí que está o problema, né? Sem planejamento, sem o devido critério, a gente tem que a legislação prevê que 20% das propriedades devem preservar a reserva legal. E se a gente parar para analisar isso, realmente a gente está caminhando para que só sobre 20% de preservação como um todo de floresta nativa do Cerrado, porque essa degradação está sendo muito acelerada. Toda essa degradação do Cerrado, que está numa parte mais alta, né, a gente chama os Campos de Parecis, a Chapada dos Guimarães, as chapadas, né, concentrando-se aí no Cerrado, elas são uma forma contínua de distribuição das espécies que vão perspassando por todos os outros biomas. Então, a gente tem a integração da Amazônia com o Cerrado. Nesses encontros entre os biomas que a gente chama de ecótonos, a gente tem ali uma transição entre florestas e savanas, e a mesma coisa acontece no Pantanal, né? Na bacia do Alto Paraguai, onde está localizado o Pantanal, a gente tem o Cerrado numa parte mais alta, e nessa confluência, quando vai começando a baixar o nível ali, o relevo, a gente começa a ter a planície pantaneira, até chegar nos limites de Corumbá, Cáceres, né? Cáceres, Corumbá, Porto Murtinho, que são as principais regiões, as principais cidades ali no encontro com o Rio Paraguai. E esse impacto das atividades não planejadas ou de um ritmo muito acelerado, essa transformação muito acelerada de pecuária para agricultura, a intensificação, né, das atividades de uma forma muito rápida, frequente,
elas trazem também um problema relacionado com movimentação do solo. Então, nós temos numa parte alta, se a gente pensar, né? O cerrado está numa parte mais alta e existe uma condução natural de sedimentos para a parte mais baixa, que é a planície. Se a gente acelera muito esses processos na parte alta e a gente tem uma movimentação muito drástica do uso do solo, isso acarreta num impacto muito veloz e em quantidade para essa parte mais baixa. E o que a gente percebe hoje é que essa quantidade de sedimentos que está caminhando para dentro do Pantanal, ela está impactando já os rios, com grandes problemas de assoreamento, e a degradação das nascentes, que ficam nas partes mais altas, no cerrado, que muitas vezes são subjugadas, né? Então, para você fazer um plantio de uma monocultura, você elimina todos os tipos de improviso ali elimina, na verdade, todo tipo de barreira que você tem para ter uma área contínua, né? Então, às vezes, você está tirando uma nascente ou então soterrando uma nascente sem perceber, por causa da falta de planejamento. Cíntia, essa substituição, na verdade, quando você entra com a agricultura, a gente tem a agropecuária, a gente tem vamos colocar aqui duas questões, né? Tem a pecuária, que aí seria mais a produção, né? Principalmente a produção de gado, mas a gente tem também a produção agrícola, que no final das contas é uma substituição de vegetação. Então, por exemplo, no cerrado você troca a vegetação nativa com essas características de raízes muito profundas que tanto puxam a água do subsolo, do lençol freático e dos aquíferos, quanto também conduzem a água, né? Essa substituição pela vegetação da agricultura, pelos produtos agrícolas, pela monocultura, acaba interferindo no que está acontecendo hoje no Pantanal. Isso tem uma relação com, por exemplo, a diminuição do ciclo hidrológico que está se observando no Pantanal? Infelizmente, os dados têm mostrado que sim, Marcelo. A gente tem visto que a transformação, a supressão da vegetação nativa no cerrado, de forma não planejada, em áreas muito grandes, que você tem uma perda dessa biodiversidade, dessa capacidade de drenagem e da adaptação dessas plantas que estão, né, ajustadas a esse sistema há centenas de milhares de anos. O que a gente percebe é que isso não é de ontem para hoje, né? A gente percebe que isso tem sido causado desde que o ser humano começou a impactar o cerrado e fazer as transformações das florestas para ambientes produtivos de pecuária e depois agricultura e vice-versa. O que nós temos de problema efetivamente é como isso é feito, né? A gente não diz que não pode ser feito, a gente diz como fazer da forma correta. Por isso que existe muito, hoje em dia, o diálogo de como fazer um planejamento territorial. As fazendas têm se preocupado, hoje em dia, os proprietários, a gente tem percebido um diálogo muito mais voltado para como eu utilizo melhor a área da minha fazenda em termos de aumentar a produtividade sem ter que desmatar mais, sem ter que subjugar. Mas o que acontece é que, em muitos casos, a gente tem o desmatamento legal, né? A gente tem o desmatamento ilegal, que é um super problema, que traz muito impacto, que é aquele que, quando o proprietário não tem a licença do órgão ambiental, não fez nenhum tipo de estudo, ele passa um correntão, suprime a vegetação nativa, suprime as nascentes, e isso realmente traz uma consequência muito grande. Mas aliado a isso também tem o desmatamento legal, porque, como a gente diz, as propriedades, tanto no Cerrado e muito mais no Pantanal, são grandes, elas têm 20% reservado para reserva legal e mais algumas, toda a área limite, né, conforme a legislação diz, para as áreas de preservação permanente, as APPs, e fora isso, o que sobra de remanescente florestal, o proprietário pode e tem o direito de fazer a supressão se ele assim quiser. Cíntia, e ele pode pedir licença para isso. A gente teve recentemente aprovado o Estatuto do Pantanal, aprovado no Senado, poucos dias antes de gravar essa entrevista. O projeto de lei tramita dentro da casa e no Congresso Nacional. Um dos pontos que merecem destaque nesse estatuto é
são as políticas públicas de restauração e conservação do Pantanal. E a senhora estava falando justamente agora sobre essa relação com as áreas que podem ser preservadas, as unidades de conservação no Pantanal hoje representam apenas 5% do bioma, e 95% do bioma está nas mãos, né, de propriedades privadas. Isso, claro, causa uma preocupação nesse sentido. Agora, no que diz respeito à restauração e conservação desses biomas, vamos falar primeiro do Pantanal. Quais seriam, hoje, os primeiros passos para a gente buscar, de alguma forma, pela ação humana, reverter o processo de degradação que se mostra evidente no bioma? Começaria essa restauração pelas áreas mais altas, pelas cabeceiras de rio? É possível fazer a restauração com plantio ou é melhor deixar aquilo que é chamado de pousio, deixar o próprio bioma se regenerar? Quais seriam as primeiras providências para começar a barrar a situação de degradação e, quem sabe, restaurar de fato o bioma? A sua pergunta está muito relacionada com entender que o Pantanal ele é uma planície de 150 mil quilômetros quadrados e ele tem uma divisão de 11 subpantanais. Então, se a gente olhar, né, a complexidade de vegetação, a complexidade de relevo, e se a gente olhar que da parte mais alta até o Rio Paraguai lá embaixo, são 3 degraus que vão até a gente chegar realmente na planície, a gente vai perceber que tanto a vegetação quanto a composição de espécies de animais, ela vai se alterando ao longo desse caminho, né, que a gente tem de distribuição. Então, a restauração no Pantanal, ela não é simples. O Pantanal está muito regulado com a sua dependência da água. Então, se a gente tem os períodos e ciclos de cheia, naturalmente, no processo de 6 meses, essa restauração ela acontece de um modo muito natural, do ponto de vista que o Pantanal já está adaptado para isso. Então, a gente tem plantas que hoje estão adaptadas a se manter no solo seco. Ali a gente tem um banco de sementes e quando chove isso rebrota. A gente tem plantas que são ditas como anfíbias ou semiaquáticas, né? Que são muitas espécies, são mais de 3.500 espécies de plantas que têm essas condições de adaptação na planície. O grande problema do Pantanal com relação à restauração, Marcelo, ele está muito vinculado com essa área de transição na borda, que é do Pantanal, que ainda é savana ali, e também para essa região mais de borda. E a gente, quando olha os mapas, a gente percebe isso, né? Com essa questão da seca e sendo intensificada por um período de estiagem muito mais prolongada, o que acontece é que as propriedades, elas têm o maior avanço de áreas que agora podem ou o proprietário entende que consegue fazer a troca de pastagem. E aí, em vez de campos nativos, a gente tem os campos de braquiária, por exemplo, né, que são as exóticas colocadas no lugar dos campos nativos. Muitas pastagens já estão classificadas pela Embrapa Pantanal como na categoria de nutrição, algumas se adaptam melhor aos ciclos da água, mas geralmente para as áreas que estão mais secas e áreas com perfil mais de troca de pastagem, a opção tem sido a troca pela exótica. E isso também traz um problema, porque com a exótica a gente troca diferentes tipos de pastagens por uma só, que unifica todo o sistema, e aí a gente tem a complexidade de degradação do ambiente. Muitas vezes essa exótica é muito invasora, então ela acaba impedindo que outras espécies nativas também voltem a compor. E a restauração no Pantanal não é uma coisa simples, né? Dependendo de onde você planta, se está mais perto da água, é um tipo de espécie, um tipo de adaptação no solo, e 20, 30 metros para cima ou distante disso são outros tipos de espécies. Então, a gente está falando que os especialistas, a gente só está replicando aqui o que os especialistas sempre dizem para a gente, né? O Pantanal é uma bacia sedimentar muito nova, comparada geologicamente, e o solo também tem as suas peculiaridades de mudança. Já no Cerrado, a gente tem essa uniformidade do solo um pouco
mas embora o Cerrado também tenha vários tipos de solo, mas a gente percebe que a restauração, ela também vai respeitar o critério de lugar para lugar. Então, eu posso ir em duas fazendas, uma do lado da outra. Uma vai funcionar muito bem se a gente só vedar a região para ser restaurada e deixar que aquilo ali flua, porque o banco de sementes está seguro, a gente tem uma nova perspectiva uma boa perspectiva de que ali a gente vai ter uma sequência se simplesmente a gente cerca e não deixa, por exemplo, o gado entrar. Mas em outras, o solo já está comprometido, a gente já não tem mais a quantidade de espécies necessárias, e aí a gente parte, então, para intervenções que são necessárias técnicas, como muvuca, pousio, essas todas que a gente classifica, que o pessoal de restauração trabalha muito bem, né? E aí eles também fazem, por isso que é importante essa análise do território. Cíntia. A gente tem feito também estudos relacionados com esse mapeamento da restauração na bacia do Alto Paraguai. E onde que é prioritária a restauração? Certo. Cíntia, você citou a Embrapa Pantanal, e em 2020, que foi um ano crítico também para o bioma, a Embrapa Pantanal estimou cerca de 17 milhões de perdas de vidas de animais silvestres. Isso, é claro, representa uma redução significativa na biodiversidade, tanto de peixes, aves, plantas, então é todo um conjunto. Qual os impactos dessa redução de biodiversidade para o bem-estar humano no planeta? Nossa, essa é uma pergunta complexa e essencial, né? Que a gente sempre precisa lembrar que nós somos a espécie que é relacionada com todas as outras espécies do planeta. Essa perda de 17 milhões de indivíduos de diferentes espécies e grupos em 2020, ela pode ser muito mais acentuada esse ano, já que a área queimada até agora foi de mais de 700 mil hectares, né? Comparada com o que a gente teve em 2020, que foi quase 400 mil hectares. O impacto, Marcelo, ele está muito ligado ao que essas espécies desenvolvem questões de funcionalidade dos ambientes. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na onça-pintada, né? Quando a gente tem um lugar como o Pantanal, que é um lugar onde os turistas visitam, as pessoas querem estar presentes, querem ver a primeira vez um felino como esse, o maior felino da América do Sul, eles têm o objetivo de enxergar a espécie, mas muitas vezes a gente esquece de que onde existe uma onça-pintada, o sistema ele está em equilíbrio do ponto de vista que nós temos uma cadeia de presas que alimentam esse grande predador em equilíbrio e ela também é adaptada num sistema ecológico que está bem conservado. Quando a gente começa a interferir nesses sistemas, a gente tem um impacto em cadeia, né? Então a escala começa a sofrer com isso. Então, se eu retiro muito a base alimentar desses grandes predadores, isso começa a impactar mais em predação, o gado fica muito mais vulnerável, né? Então, o gado já é mais vulnerável, né? Naturalmente, é um animal que ele se adapta para a região do Pantanal, mas com defesas muito, o Nelore praticamente, né? Com defesas um pouco mais tímidas do ponto de vista com relação a um predador como o jaguar, como a onça-pintada. Então, a gente tem o impacto de a ausência dessas espécies atrapalhar ou eliminar a funcionalidade desses sistemas. Então, a gente tem uma reprodução, por exemplo, de insetos muito grande, a gente tem pragas se replicando de forma muito grande, porque a gente eliminou a cadeia intermediária de predadores desses animais, por exemplo, anfíbios, répteis, aves, e tudo isso traz consequências do ponto de vista funcional do ecossistema. Para a gente, de uma forma muito direta, o que impacta é, por exemplo, se o Pantanal ele é visto como um ambiente para turismo, a gente tem, claro, uma interrupção na quantidade dessas populações, então vai ficar muito mais difícil você ver as espécies naturalmente, como a gente vê no Pantanal, quando você visita uma área dessa. Nas relações ecológicas, a gente tem impactos relacionados com pragas na pastagem, ataques ao gado, por exemplo, de relação com pragas, insetos que podem se multiplicar e trazer problemas, doenças relacionadas também, como brucelose, essas outras que
A onça, por exemplo, faz o controle, né? Se a gente tem um animal que está mais vulnerável, que está doente, a onça preda esse animal mais vulnerável. Então, os impactos, eles são variados e depende com o tipo de organismo que a gente está eliminando desse ecossistema. Bom, Cíntia Santos, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no Cidadania. Obrigado pelo seu tempo e pelas informações. Obrigada eu, Marcelo, um prazer falar com vocês e que a gente possa refletir, né, um pouco mais sobre o que a gente tem feito e atuado para a proteção desses ambientes que são essenciais para os seres humanos. Se o nosso conteúdo ajudar as pessoas a se conscientizarem, isso certamente vai ajudar a conservação e diminuir a degradação desses biomas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.